Oi jovens, tudo bom? Passando aqui no começo desse vídeo só pra avisar vocês que nesse vídeo todo praticamente vai ter spoilers de toda a segunda parte inteira do mangá de Chainsaw Man. Espero que vocês se sintam avisados, ok? Enfim, vamos nessa. Hoje é dia de falar de Chainsaw Man. Logo, hoje é um dia feliz. O mangá de Chainsaw Man é possivelmente uma das minhas obras favoritas de todos os tempos que eu já li na minha vida. E eu acredito que quem já viu algum vídeo no meu canal aqui sabe disso, né? Porque eu passo pouco tempo mamando bola desse mangá em quase todo vídeo que eu posso, né? E uma das minhas coisas favoritas dentro do mangá de Chainsaw sempre foi pra mim o protagonista da história, o personagem maravilhoso do Denji. Toda a progressão e o arco desse personagem sempre foram muito interessantes e como eu percebi que eu não tinha nenhum vídeo aqui no canal falando a respeito disso, eu justamente decidi fazer um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre a depressão do Denji em Chainsaw Man. E todo o estado atual dele no mangá de Chainsaw em si, que é bem pesada e meio triste pra maioria das pessoas que leem. Enfim, vamos nessa. Acredito eu que desde o começo da história de Chainsaw, a maioria das pessoas sempre considera o Denji como um personagem super simples de você entender de forma geral, né? Afinal de contas, ele é meio que só um adolescente com os sonhos mais básicos que um adolescente poderia ter: dinheiro, peitos, comida e mulheres. O cérebro do moleque é literalmente um episódio de pica-pau sem nenhuma profundidade. É um personagem simples, engraçado, que pensa e age de forma simples, ou pelo menos parece pensar e agir de forma simples. Eu acredito que uma das primeiras vezes na história que eu pensei que o personagem do Denji poderia soar um pouco mais profundo do que ele parecia foi justamente no capítulo 12 da história original, que é lá pro episódio 4 da primeira temporada do anime em si, que é depois daquele pequeno arco lá onde ele salva o gatinho da Power e tudo mais, e ele consegue realizar o sonho dele de pegar em peitos. Ele gosta. Top 10 sonhos pica dos animes. Logo depois que a gente vê de fato essa cena acontecendo, existe uma pequena ceninha dele triste conversando com a Makima a respeito dele ter realizado um dos seus objetivos. E eu lembro que nessa cena ele fala exatamente isso aqui: eu finalmente consegui realizar esse sonho que estive atrás faz muito tempo, mas quando eu coloquei em minhas mãos, foi algo menos realizador do que eu imaginei. Se eu for atrás de outros sonhos no futuro e conseguir realizar eles, e perceber que eu era feliz só por estar indo atrás deles. Claro que isso aqui pode não parecer nada profundo pra você a uma primeira vista, principalmente que a gente tá falando de um cara que tá falando de ter pegado em peitos pela primeira vez. Porém, se você já leu o mangá inteiro de Chainsaw, pensa um pouco nessa fala e avança aí do capítulo 12 pro capítulo 100 em diante, né? A segunda parte de Chainsaw Man. Acredito que a maioria das pessoas que já leram a segunda parte perceberam uma grande mudança no personagem do Denji em si. Existem inclusive vários memes a respeito da internet sobre como o Denji parece meio triste na segunda parte de Chainsaw, né? Ele genuinamente agora é um personagem que tem praticamente tudo que ele sempre quis, e isso inclusive já foi abordado na obra algumas vezes, com ele genuinamente falando isso, que agora ele tá mais feliz do que ele jamais foi. O personagem do Denji agora não corre mais um risco de vida, basicamente. Ele não tem mais nenhuma doença que possa matar ele não precisa mais lutar, ele não passa mais fome, ele tem um lugar pra morar, ele tem coisas pra comer todos os dias, ele tem uma família mais importante pra ele do que qualquer outra coisa, que é a Nayuta. Inclusive ele tem uma relação muito fofa e adorável com a Nayuta toda vez que eles aparecem em tela juntos. Eu adoro como o cara simplesmente conseguiu transformar a Máquina, que era a maior personagemzão Ed, e ele fez ele virar uma menininha burra. Olha como ela é burrinha, que idiota que ela é. O Denji, ele tem tudo que ele sempre quis na segunda parte do mangá. Mas se você for parar pra poder perceber todas as cenas em que ele aparece na segunda parte de Chainsaw, praticamente todas, ele sempre parece só existir, como se ele não tivesse interessado no que tá acontecendo. Por que exatamente essa segunda parte do mangá é meio depressiva em si? Eu acredito que tem muita coisa a respeito do próprio personagem do Denji. E boa parte disso não é simplesmente porque, na primeira parte do mangá morreu o Aki e a Power, que eram praticamente a família dele e tudo mais. Tem, é claro, a ver com isso, mas é uma coisa um pouco mais profunda do que essa parada. Eu acho que se eu fosse tentar explicar isso daqui pra vocês de um jeito simples, bom, eu só chamaria de tipo teoria da felicidade futura. Eu juro pra vocês que eu acabei de inventar esse nome do nada. Mas enfim, dando um resumo pra vocês. Teve uma época da minha vida onde eu tava meio curioso sobre quem tinha sido a pessoa mais rica do planeta por zero razões. Eu só me perguntei isso numa madrugada do nada, porque sim. E eu decidi fazer umas pesquisas no Google e descobri que essa pessoa supostamente tinha sido Salomão. Pra quem não conhece Salomão, ele é meio que um personagem da Bíblia, que supostamente ele foi tipo o rei mais rico que existiu no planeta Terra. E um detalhe interessante sobre Salomão é que esse cara, em teoria, depois de virar o cara mais rico da Terra, ele escreveu um livro chamado de Eclesiastes, que era basicamente um livro sobre como depois que ele virou o cara mais rico do mundo, ele ficou extremamente triste também. Existem diversas partes desse livro dele falando sobre como a vida não faz sentido nenhum, sobre como pra ele correr atrás de qualquer coisa durante a vida era inútil, e sobre como correr atrás de sonhos era quase
quase como você tentar pegar vento com as suas próprias mãos. Você nunca ia ficar satisfeito. A teoria da felicidade futura seria genuinamente isso, jovens. E eu acredito muito forte que essa ideia se aplica 100% no personagem do Denji em si. Que se a gente for pensar bem, é quase que uma subversão da maioria dos protagonistas de shonen de forma geral, não é? Se a gente for assistir animes como One Piece, por exemplo, que tem o Luffy, ou então o próprio anime do Naruto em si, né? Esses animes sempre são feitos com a ideia de motivar muito os protagonistas e as pessoas que estão assistindo a terem sonhos gigantescos incríveis, né? Ser o maior ninja, ser o maior pirata e tudo mais, enquanto que a gente tem o Denji da segunda parte, que ele tem conquistas, mas ele não se sente satisfeito com essas conquistas. E eu acredito que todo o conceito do Denji em si não seja a respeito das conquistas, seja a respeito de algo que falta nele. Existe até um capítulo muito recente que lançou do mangá, inclusive, que a própria Nayuta falava isso sobre o personagem do Denji, que ele era um ser humano vazio. E o que falta no personagem do Denji é amor. Ele é basicamente uma pessoa que não conhece o amor. Eu acho maravilhoso como geralmente eu faço uns vídeos mó meia boca, mas toda vez que eu vou falar de Chainsaw Man, de repente eu só viro Sócrates do nada. Enfim, continuando. Pra gente poder falar sobre isso de uma forma um pouco mais séria, eu acho que é interessante que a gente pare pra poder tirar um momento pra analisar o personagem do Denji desde o início. Desde o começo da sua vida, a maioria de 99% das pessoas que tiveram interesse no personagem do Denji sempre tiveram segundas intenções junto com esses interesses. Sendo assim, ele nunca se sentiu de fato especial ou parte de alguma coisa. Sendo mais direto, o Denji nunca teve uma família ou pessoas que genuinamente consideravam ele como parte de algo. Claro que na segunda parte da história nós em teoria temos a Nayuta, que ele genuinamente se importa com ela como se ela fosse parte da família dele. Mas em capítulos recentes do mangá, nós fizemos uma espécie de mergulho mental, digamos assim, na cabeça do Denji, onde ele mesmo fala que ele nunca poderia ter uma família. Então, apesar da Nayuta ser de certa forma uma irmã do Denji, ele não considera que ela vai ficar lá pra sempre. E é justamente por isso que a primeira parte do mangá soa tão mais feliz do que a segunda, porque naqueles momentos em específico, o Denji não necessariamente pensava só nos sonhos que ele tinha ou nos objetivos que ele tinha, porque de certa forma ele não precisava pensar nisso toda hora. Ele tinha pessoas com ele o tempo todo. Quando ele sentia que fazia parte de alguma coisa, mesmo que por um breve momento, ele não precisava ir atrás de sonhos e objetivos. Mas que no fundo, ele mesmo já falou dentro da história que talvez realizar objetivos não seja algo tão incrível assim, principalmente se ele não tiver nenhuma diversão indo atrás desses sonhos. É por isso que na segunda parte de Chainsaw Man, nós temos um capítulo muito específico que eu acho bem especial, onde o Denji fala e tem uma página inteira, assim, um painel de destaque, onde ele fala que ele luta como Chainsaw Man para que as pessoas descubram quem ele é. Eu sempre acreditei que essa ideia dele lutar como Chainsaw Man para as pessoas descobrirem ele é porque ele genuinamente queria que alguém gostasse dele pelo que ele tá fazendo, que ele achava que as pessoas amariam ele por ele ser o Chainsaw Man. Pra mim isso também faz muito sentido algumas cenas e alguns capítulos depois, onde aparece um sujeito que basicamente finge que é o Chainsaw Man e vira meio que um Chainsaw Man falso, digamos assim, né? Que ele aparece na TV e tudo mais e fala os objetivos dele, etc, etc. E quando o Denji vê que outra pessoa tá tomando o lugar dele como Chainsaw Man e as pessoas amam aquela pessoa pelo que ele é, e ele percebe que talvez ninguém aplaudiria ele por ele ser o Chainsaw Man da forma como ele chora. É muito mais solitário do que parece ser o Denji nessa história. E é justamente por isso que eu acredito que toda a parte 2 de Chainsaw Man seja toda fixada nessa questão de um sentimento em específico, o amor. Os únicos momentos da segunda parte da história onde nós vemos o personagem do Denji confortável e levemente feliz são justamente os capítulos onde ele vai em um encontro com a Asa, que não é necessariamente uma personagem pelo qual ele está apaixonado. Ele simplesmente conheceu a Asa do nada e foi para um encontro nada especial com ela, onde eles estavam num aquário lá, roubando umas moedas, fazendo umas coisas completamente aleatórias, mas que ele consegue desenvolver uma pequena e saudável relação com uma pessoa. Uma das primeiras vezes, segundo ele mesmo, que ele não sentiu que tinha uma pessoa conversando com ele por segundos interesses. Mesmo que lá no fundo a gente saiba que a Asa tinha segundos interesses sim, porque ela tava ali pra poder fazer outro rolê, mas de uma forma ou outra, temos algumas páginas duplas muito bonitas, como essa daqui deles, correndo, se divertindo, onde o Denji tá no fundo, fazendo parte de alguma coisa. Ele tá amando alguém e tá sendo amado. Eu genuinamente acredito que essa ideia da segunda parte de Chainsaw Man ser sobre amor em si é uma parada, tipo, super melosa, mas é muito bacana também, porque existem várias teorias, cara, inclusive algumas no Reddit, que eu já li várias vezes, inclusive, que falam que provavelmente o Pochita, né, o Chainsaw Man original, ele poderia ser algum tipo de demônio conectado ao amor. É meio controverso pro universo de Chainsaw Man, mas acaba até fazendo sentido, né? Pensa na ideia de que, tipo, demônios são criados através do medo. Então, se tem algo que poderia apagar eles, que no caso é o Chainsaw Man, né, que ele consegue apagar demônios que ele come,
talvez fosse amor. O próprio Pochita em si, o sonho do personagem desde o início da história era só ser abraçado por alguém. E no fundo da história, quando ele finalmente realiza esse sonho, ele literalmente vira o coração do Denji pra ver o Denji realizar os próprios sonhos. Talvez seja algo que só o amor pudesse fazer, sabe? Então eu acredito genuinamente que talvez o Denji possa vir a ter uma história um pouco mais feliz e sair desse ciclo de depressão infinita que o personagem parece estar na segunda parte da história. Quem sabe quando ele e a Asa se encontrarem de novo. Quando talvez ele perceba que ele não precisa necessariamente, seguir algum objetivo pra ser uma pessoa feliz, mas talvez ele precise ter um lugar pra estar. Talvez ele precise de um rumo na vida dele que possa vir a surgir com o amor. Mas enfim, jovens, é isso. Esse foi o vídeo. Obrigado por ter assistido. Beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Falou.